Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui para a nossa última parte desse primeiro capítulo, né? Que é a teoria da relatividade restrita, onde nós estamos tratando aqui das partes conceituais que nos levam à cinemática relativística, né? Na nossa última aula, nós ficamos com as conclusões do evento da relatividade da simultaneidade, onde nós concluímos que a simultaneidade de eventos em pontos distintos para um observador pode não ser simultâneo para um outro observador, pode não é simultâneo para um outro observador que esteja em um referencial inicial aí em relação ao primeiro. Então, vamos agora pegar esse conceito de relatividade e jogar mais para outras discussões. Então, nós discutimos a relatividade da simultaneidade em relação a observadores que estão em referenciais iniciais distintos. Agora, vamos falar da relatividade do tempo para observadores também que estão em referenciais iniciais distintos. Então, vou pegar aqui um caso em que em um dado observador que está em um referencial, onde ele joga que ele emite um pulso de luz que sai desse ponto B, vai até o espelho e volta. Então aqui nós temos dois eventos. O evento 1, onde a luz sai desse ponto, vai até o espelho, e o segundo evento, que quando sai do espelho e chega até aqui, tá certo? Então, quando emite esse pulso de luz para chegar até o espelho, eu marco aqui um instante de tempo t1 e quando ele retorna, marquei um instante de tempo t2. Então, a variação desse tempo eu vou denominar aqui de delta t0. Né? Pela cinemática básica, eu sei muito bem que velocidade espaço sobre o tempo e, consequentemente, eu posso calcular o meu delta t0 em relação ao tempo de ida e descida desse meu feixe de luz como sendo 2 vezes d, que é a distância, dividido por c. Daqui eu tiro que d vai ser um meio de c, que é a velocidade da luz, vezes delta t0. Ok. Então, para um outro observador, né, que está em um movimento retilíneo uniforme, ou seja, um outro observador que está em um referencial inicial em relação ao primeiro, ele já vê não nessa configuração o caminho percorrido pela luz, ele já vê nessa configuração. Ou seja, a luz, o evento 1 vai sair desse ponto, vai bater no espelho e vai retornar nesse outro ponto para o referencial que está em movimento retilíneo uniforme. Então, para o seu relógio, para esse referencial, o primeiro evento ocorre no seu tempo t1' e no outro referencial ele ocorre no tempo t2', tá certo? E aqui eu tenho meu tempo ΔT. Então, o que, que vai ocorrer? Aqui eu vou chamar de referencial Maria e aqui o referencial João para diferenciar aí as duas coisas, tá certo? Então, o meu tempo ΔT no referencial de João vai ser 2 vezes L sobre C, tá certo? Que é justamente o tempo percorrido, espaço sobre o tempo, onde a luz percorreu 2 vezes L sobre o T. E, consequentemente, a gente pode colocar aqui nesse triângulo retângulo e tirar aqui Pitágoras, né? Onde podemos colocar L ao quadrado, D ao quadrado, igual a 1 meio de VT ao quadrado. Quando a gente eleva esses termos aqui ao quadrado, o que, que nós podemos encontrar? Aqui L ao quadrado igual a C ΔT dividido por 2 ao quadrado, que vai ser igual a 1 meio de VT, que é justamente esse parâmetrozinho aqui, essa distância, mais 1 meio de CT, que vai ser justamente o valor de D ao quadrado, que é esse valorzinho aqui que a gente já tem, que aparece nessa expressão, tá certo? Quando a gente pega e substitui e manipula, a gente chega aqui ΔT ao quadrado vai ser 4 dividido por C ao quadrado, onde tem esses dois termos aqui, de 1 meio de V ΔT ao quadrado mais 1 meio de C ΔT0 ao quadrado. Daqui a gente pode extrair o resultado em que ΔT ao quadrado menos V ao quadrado C ao quadrado, ΔT ao quadrado igual ΔT0 ao quadrado. Daqui eu posso tirar esse termo em evidência e, consequentemente, chegar a esse resultado, que o meu tempo mensurado no referencial de João vai ser dado por um gama multiplicado pelo tempo mensurado no referencial de Maria, onde esse meu gama ele é dado por 1 sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado, onde esse meu beta é o que chamamos de parâmetro de velocidade.
Isso daqui a gente define como sendo o fator de Lorentz, tá certo? Depois a gente vai ver lá na frente, nas transformações de Lorentz, de como é que esse fator aparece. Aqui nós estamos apresentando ele de forma antecipada, mas isso aqui é dedutível através dos conceitos de frente de onda que nós vamos ver mais à frente. Então aqui nada mais é do que o conceito da dilatação temporal, ou seja, o tempo ΔT0 mensurado no referencial de repouso do evento é o que nós chamamos de tempo próprio, né? O tempo próprio daquele evento ou do observador que está naquele referencial em repouso. E ΔT0 vai ser o tempo mensurado em outro referencial que está em movimento em relação ao primeiro. Veja aqui que um resultado direto, a consequência direta desse resultado é que o tempo mensurado em referenciais que estão em locomoção em relação ao tempo próprio, eles vão marcar um tempo superior. Por isso que nós temos aqui o chamado de dilatação temporal. E aqui nós temos o gráfico do comportamento do meu parâmetro beta em relação a B, o parâmetro gama em relação a beta. Veja que ele cresce continuamente até o infinito quando eu tenho essa relação igual a 1, ou seja, quando justamente fenômenos estão próximos ou quase beirando aí a velocidade da luz, tá certo? Então, de um modo geral, o intervalo de tempo entre dois eventos depende da distância entre eles, né? Tanto no espaço quanto no tempo, ou seja, separações temporais e espaciais vão estar interligadas no espaço-tempo. Então, quando nós temos aqui dois eventos que ocorrem no mesmo ponto, em um dado referencial inicial, como no caso anterior, o intervalo de tempo entre esses eventos é medido nesse próprio referencial de repouso, é chamado de intervalo de tempo próprio, ou seja, ou tempo próprio nesse referencial. E o intervalo de tempo em qualquer outro referencial vai ser sempre maior do que o tempo próprio, tá certo? Então, isso é uma consequência direta da relatividade do tempo. E aí, como exemplo, nós temos que cada um de nós temos um relógio, todo mundo tem um relógio no seu pulso, você tem um relógio carregando consigo. Então, cada relógio aí que a pessoa carrega mensura o seu tempo próprio, tá certo? Então, cada um de nós pode ser considerado um referencial inicial, desde que nós estejamos aí em movimento retilíneo uniforme, obedecendo a lei da inércia, tá certo? Pois bem, e vamos aqui para uns dois exemplos que nós podemos aplicar a relatividade do tempo. O primeiro deles é o decaimento de muons, né? Então, nós temos aí partículas supercarregadas e supervelozes que estão atingindo a atmosfera, que aí decaem em outras partículas, e uma delas é o muon, tá certo? Então, quando nós consideramos o muon no seu referencial de repouso, ou seja, na sua partícula em que ela está em repouso, o tempo de vida próprio, ou seja, o tempo de existência dessa partícula é de 2,200 picosegundos, microsegundos. Ou seja, esse é o tempo de vida dessa partícula no seu referencial de repouso, tá certo? Então, como essas partículas são criadas na atmosfera, a gente teria capacidade de detectá-las aqui na superfície? Aí fica uma pergunta. Bem, se nós utilizarmos a mecânica newtoniana do jeito que nós a conhecemos, velocidade igual espaço sobre o tempo, é muito fácil nós calcularmos o espaço percorrido dessa partícula no seu referencial, considerando seu tempo de vida próprio. Sabemos que ela tem uma velocidade de mais ou menos 0,998 a velocidade da luz. Então, se nós utilizarmos a mecânica newtoniana, a gente vê que essas partículas percorrem apenas 660 metros desde a sua criação até a sua aniquilação, ou seja, na verdade, até a sua criação, da sua criação até o seu decaimento. Então, ou seja, se nós utilizarmos a mecânica newtoniana, consequentemente, a gente vê que nós não conseguiríamos detectar essas partículas na superfície da Terra. No entanto, a gente consegue detectar essas partículas. Então, aqui nós temos um indício que há uma necessidade de corrigir este cálculo através da relatividade restrita. Então, se nós pegarmos o conceito de relatividade restrita, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular aqui
a distância percorrida por meio do tempo próprio, mais convertido para o referencial na Terra. Então, isso aqui vai ganhar um gama, multiplicar por ΔT0 vezes a velocidade dessa partícula. Jogando esses valores que nós demos aqui no início, a gente encontra que a distância percorrida dessas partículas no referencial de laboratório, no referencial da Terra, é de 10,4 quilômetros. Ou seja, compatível com o que nós temos hoje de observação dessas partículas na superfície da Terra. Então, aqui é um exemplo clássico da necessidade de nós utilizarmos a relatividade restrita para a correção desses fenômenos físicos, tá certo? Um outro exemplo que nós podemos aqui colocar é em relação a relógios mais macroscópicos, né? Aqui nós temos que em 1967, Raphael e Kitchen transportaram aí relógios atômicos portáteis 2 vezes em volta da Terra. Ou seja, eles pegaram esses relógios atômicos, pegaram um voo comercial e deram voltas na Terra para ver os efeitos relativísticos sobre os relógios, né? Considerando aí um movimento uniforme, consequentemente um outro relógio estava na Terra, então eles comparavam aí o quanto esses relógios atrasavam enquanto esses relógios adiantavam em relação ao que estava na Terra. Então, eles fizeram esse experimento em 1977 e confirmaram a dilatação do tempo, conforme as previsões da teoria da relatividade restrita e geral. Aqui também entra alguns efeitos da relatividade geral que, a priori, não há necessidade de nós discutirmos no momento. E eles fizeram esse cálculo, esse experimento, a margem de erro de 10%, né, em relação às medições. E anos mais tarde, um experimento foi feito mais sofisticado, né, com uma maior precisão, e decorreu que também confirmou a dilatação do tempo, só que aí com a margem de erro de 1%, ou seja, dando mais aí credibilidade, não assim credibilidade, dando mais ênfase a esses cálculos, tá certo? Muito bem. Vamos agora aqui para um paradoxo dos gêmeos, né? Entre esse a famosa abordagem em relação aí às consequências da dilatação temporal. O paradoxo dos gêmeos nada mais é do que uma interpretação do que nós já vimos de eventos simultâneos e também da dilatação temporal. Eu vou ter aqui um caso, dois irmãos gêmeos, um chamado de Homero e outro de Ulisses, onde Homero fica na Terra e Ulisses pega uma nave espacial, sai da Terra, vai até um planeta e volta, né? Só que aí, como nós temos para cada referencial um dado relógio, se nós calcularmos, considerando aqui Homero na Terra como sendo um referencial inercial fixo, e nós temos aqui Ulisses que sai aqui da Terra e vai até um planeta, o tempo próprio de Ulisses calculado no relógio de Homero, quando ele voltar, o que vai ocorrer? O tempo transcorrido para Ulisses vai ser menor do que o tempo transcorrido de Homero. Então, quando Ulisses voltar à Terra, pelos efeitos da relatividade restrita, Homero vai ser mais velho do que Ulisses. Não é isso? Se nós tomarmos esse princípio. Mas aí, se nós invertêssemos esses referenciais, não seria o Homero mais jovem se nós considerarmos, então, Homero como sendo o tempo próprio e no referencial de Ulisses, então seria Homero que estaria se distanciando e Homero que estaria se aproximando. Então, no relógio de Ulisses, passaria um tempo maior e, consequentemente, Homero seria mais jovem do que Ulisses. Então, tecnicamente, aqui nós teríamos um paradoxo, ou seja, dependendo do referencial, um pode ser jovem e o outro pode ser mais velho. Então, existe um paradoxo aqui, aí onde tem a questão de nós compreendermos a definição. Na verdade, não tem paradoxo nesse problema. Aqui tem uma assimetria, porque Ulisses, quando ele sai da Terra até um planeta, ele sofre uma certa aceleração. Ou seja, Ulisses não vai estar em um movimento retilíneo continuamente. Então, ele não pode ser considerado como um referencial inercial de forma contínua. Então, neste caso, esses dois exemplos, transportando de Homero para Ulisses, não é equivalente.
ou seja, esses referenciais não são equivalentes. Então, a rigor, não temos aí um paradoxo em relação a Ulisses e Homero, tá certo? Pois bem, aqui agora vamos entrar em mais um outro ponto que é a chamada de relatividade do comprimento. Nós já vimos a relatividade da simultaneidade, vimos e as suas consequências, vimos aqui a relatividade do comprimento, também vimos suas consequências. Agora vamos entrar aqui na a relatividade do tempo. Agora vamos entrar aqui na relatividade de comprimento. Então, a gente define como sendo comprimento próprio ou comprimento de repouso o comprimento no referencial em que o corpo encontra-se em repouso. Então, quando você for mensurar, por exemplo, o tamanho de uma régua, o seu comprimento próprio que você vai mensurar, vai medir, você está medindo ali no referencial de repouso da régua. Então, para aquele referencial, é o comprimento próprio. No entanto, no referencial em que um corpo está se movendo com a dada velocidade v em relação a um outro referencial, ele mensura o comprimento como sendo 1 sobre γ multiplicado por L0. Ou seja, o comprimento vai ser menor do que o comprimento próprio calculado no referencial desse objeto. E essa contração é o que nós chamamos de contração de Lorentz-Fitzgerald, tá certo? A contração de Lorentz-Fitzgerald tem o nome dos dois, porque lá na frente a gente vai falar um pouco das contribuições de alguns físicos, de alguns cientistas para as transformações de Lorentz. Então, geralmente é conhecido como contração de Lorentz-Fitzgerald, porque justamente os dois chegaram a esses mesmos resultados. Então, a gente vê que o comprimento medido no referencial em relação ao qual o corpo esteja se movendo, ou seja, na direção da dimensão desse corpo, ele vai ser sempre menor do que o comprimento próprio mensurado no referencial de repouso deste objeto, tá certo? E a gente pode observar isso nesse exemplo, né? Onde vamos pegar aqui mais de novo o exemplo de João e Maria, onde nós pegamos aqui mais ou menos o referencial de João e Maria, onde nós temos aqui o João em uma plataforma, onde nós temos que João mensura aqui as extremidades, um tempo t1 até um tempo t2, então nós temos aqui um comprimento L0 no referencial de João. E aqui eu tenho Maria que passa em um referencial também inercial, com a dada velocidade v em relação a João, onde aí ela tenta mensurar essa mesma plataforma. O que vai ocorrer? Nesse referencial, no João, ele vai ter que o seu comprimento vai ser igual a v vezes ΔT. Então, ou seja, quando Maria passa no ponto T1 até o ponto T2, ele mensura aqui que o comprimento vai ser equivalente à velocidade v multiplicado pela variação do tempo que ocorre isso daqui. ΔT nada mais é do que a diferença de T2 menos T1, então o João tem essas informações. Já no referencial de Maria, ela vai ter o seu tempo próprio calculado. Então, consequentemente, a gente pode mensurar aqui no tempo de João o tempo próprio de Maria como sendo γ vezes ΔT0. Então, no referencial de Maria, o comprimento que ela vê da plataforma vai ser a sua velocidade multiplicado pelo seu tempo próprio. Então, a gente pode fazer aqui a equivalência desses comprimentos, de tal forma de L dividido por L0 igual V multiplicado por ΔT0 dividido por V multiplicado por ΔT. Então, a gente pode tirar aqui a expressão de L, ou seja, o comprimento calculado no referencial de Maria, igual ao comprimento próprio calculado de João dividido por γ. Então, nós temos aqui, por um exemplo clássico, a gente chega aqui na expressão que a gente apresentou anteriormente, que é justamente da contração do espaço, tá certo? Temos a dilatação do tempo, os efeitos da relatividade do tempo, nós temos a dilatação do tempo e a contração do espaço. E aqui é basicamente uma figura que a gente pode tentar ilustrar de uma forma melhor possível de como seria a gente, um observador fosse passar entre essa rede cristalina aqui de pontos, onde podemos ter uma ideia de como seria a contração do espaço. Basicamente, o observador teria essa visão
né? É a visão que o observador teria se ele passasse aí uma velocidade razoavelmente alta entre esses reticulados. Então, a contração do espaço seria basicamente uma visão como esta, tá certo? E aqui eu levo também a um outro paradoxo, ao chamado paradoxo da vara e do celeiro, né? De modo análogo ao que nós encontramos no paradoxo dos gêmeos, aqui nós temos o seguinte: eu tenho um rapaz, um rapaz que tem uma vara de um certo comprimento e tem um celeiro aqui de um comprimento um pouco menor. Então, o que, que vai acontecer? No referencial do fazendeiro, que está em repouso em relação ao celeiro, né? Ele vai conseguir observar que a vara vai entrar totalmente dentro do celeiro. Ou seja, para o fazendeiro, ele consegue ver esse bastão, a vara, ficar inteiramente contida dentro do celeiro. No entanto, no referencial do corredor, o celeiro possui um comprimento menor do que o comprimento da vara, que é explicado aí pelo fenômeno da contração do espaço. Então, como é que é possível esse paradoxo? Ou seja, para o referencial do fazendeiro, ele consegue ver a vara inteiramente contida dentro do celeiro, mas no referencial, na visão do observador que está em movimento, já não consegue. Bem, na verdade, isso aqui a gente tem que pôr em prática justamente o que nós vimos do que é a contração dos espaços, né? Porque no referencial do fazendeiro, a extremidade anterior da vara que atinge a porta traseira, ou seja, este ponto, quando atinge esse ponto da porta traseira do celeiro, ele vê de forma simultânea com a chegada da dianteira posterior da vara com a porta dianteira. Ou seja, quando esse ponto chega à porta do celeiro, o fazendeiro vê esse outro ponto neste ponto aqui da porta traseira do celeiro. Então, para ele, fazendeiro, os eventos são simultâneos. Então, ele consegue ver essa vara inteiramente contida dentro do celeiro. No entanto, no referencial do corredor, esses eventos não são simultâneos. Então, aqui nós temos aqui o conhecimento colocando em prática o conhecimento da simultaneidade. Assim, o corredor nunca vai ver inteiramente essa vara no interior do celeiro, tá certo? Então, aqui nós estamos colocando em prática nada mais do que o princípio da relatividade da simultaneidade. O que é simultâneo para um observador e um referencial inercial não é simultâneo para um outro referencial inercial, um observador que esteja em outro referencial inercial, tá bom? E aqui, para a gente já indo concluindo a nossa abordagem, nós temos a transformação de Galileu que vai nos direcionar à necessidade de mudanças para uma outra transformada para explicar aí o que nós já observamos da relatividade da simultaneidade, do tempo e do comprimento, né? Então, antes de Einstein, os físicos supunham que as coordenadas espaciais e temporais estivessem aí relacionadas segundo as transformações de Galileu, onde nós já apresentamos essas transformações dessa forma, onde podemos chegar aqui na composição da lei de velocidade segundo Galileu, tá certo? Onde nós temos dois referenciais inerciais, onde um S' está em movimento no outro em relação a S, e nós temos aqui um evento que pode ser todo mapeado através dessas transformações. No entanto, a gente viu que houve a necessidade de mudar essas transformações. E um dos precursores, um dos que ganham os méritos, foi justamente o Hendrik Lorentz, onde ele propôs um conjunto de equações que associam dado fenômeno físico a dois ou mais referenciais inerciais, que levou o seu nome como sendo aí as transformações de Lorentz. Ele apresentou o conjunto de equações que hoje nós conhecemos como sendo as transformações de Lorentz que a gente vê comumente, né? Mas essas equações, ele possui várias pessoas que também ganharam o mérito de terem chegado de forma independente. O primeiro deles foi justamente o físico alemão Waldemar Voigt, em 1887, onde ele chegou mostrou por extenso, na verdade, essas equações e que eram invariantes sobre as transformações que ele tinha encontrado. Ou seja, o conjunto de equações era invariante por essas transformações que ele tinha encontrado. No entanto, ele não tinha a noção da importância dessas equações, né, para o desenvolvimento do conceito de espaço-tempo. Isso ele conseguiu desenvolver quando ele estava estudando aí o efeito Doppler.
Já em 1889, Fitzgerald também chegou à essência dessas transformações quando ele publicou um pequeno artigo na revista Science, onde ele explicava a experiência de Michelson Morley e dava o conceito da contração de espaço, ou seja, a ideia de contração espacial em primeiros princípios. Já em 1897, o físico Lameau, ele também publicou essas transformações de Lorentz, onde previa o fenômeno da dilatação do tempo e da contração espacial. No entanto, esses seus feitos foram publicados 2 anos antes do que Lorentz e 8 anos antes dos trabalhos de Einstein, que também chegou a esta conclusão. No entanto, fica-se conhecida aí como as transformações de Lorentz. Então a gente viu aqui que temos vários outros pesquisadores, vários outros cientistas que também chegaram aí às mesmas conclusões, né? Então quem vencer bem essas transformações de Lorentz, né? Como é que se nasce a ideia dessas transformações? Bem, a gente tem o conhecimento que o espaço e tempo em diferentes referenciais devem sofrer mudanças aí para que a luz se propague com a mesma velocidade c, né, em todos esses referenciais. Se nós pegarmos como, por exemplo, um sinal luminoso que é emitido no instante em que os centros de dois referenciais estão sobrepostos e marcamos tempo t, t' igual a zero, a gente vê que sua frente de onda deve se propagar com a mesma velocidade c em ambos os referenciais. E, consequentemente, o que nós teríamos? Para esses dois referenciais, nós tínhamos frentes de onda, nós teríamos, na verdade, propagação esférica dessas ondas. Só que aí fica um paradoxo. Observadores em diferentes referenciais inerciais iriam encontrar praticamente dois centros de onda esférica em pontos distintos. Aí onde entra justamente essa questão da definição de frente de onda, dependendo do referencial inercial. Então a gente descreve que para um referencial, um observador vê a frente de onda de acordo com a equação da esfera dada por essa expressão, que é aí equivalente a um observador que está em um outro referencial inercial, que está se movendo em relação ao primeiro, ele vê esse mesmo conjunto de pontos, um ponto específico, um conjunto de pontos na frente de onda, regida por essa equação. Em outras palavras, quando eu tenho aqui esses dois referenciais, no instante em que esses dois referenciais, o centro O', eles são iguais, dispara o tempo t igual ao tempo t', um pulso luminoso é dado justamente no instante em que esses dois pontos eles são sobrepostos. Consequentemente, para o meu referencial S, eu consigo ver neste ponto um conjunto de frente de onda esférica dado por x, y, z e t. Já para o meu outro referencial S', eu consigo ver outro conjunto de pontos que descreve também essa mesma onda esférica. Então, por isso que essas equações são equivalentes, tá certo? E, consequentemente, quando eu pego essas duas equações, né, para que se tenha frentes de ondas esféricas com a mesma velocidade, a gente pode demonstrar e chegar a esses resultados, em que x' é igual a gama x menos vt, y' igual a y, z' igual a z e t se transforma como essa expressão. Então, isso aqui nada mais é do que as transformações de Lorentz, né, conhecida aí para a relatividade. E aí, quando nós fazemos aqui V muito menor do que C, a gente tem que gama vai ser aproximadamente igual a 1, e as transformações de Lorentz aí elas decaem para as transformações de Galileu, ou seja, as transformações de Galileu são recuperadas como sendo um caso particular, ou um caso não particular, mas um caso limite das transformações de Lorentz. A gente também pode inverter essas transformações, basta trocarmos o sinal das transformações, porque um referencial em relação ao outro é como se tivesse aí um se aproximando e o outro se afastando. Então a gente tem aqui já o conhecimento das transformações de Lorentz para esses fenômenos de contração do espaço e dilatação do tempo, e, consequentemente, se nós pegarmos um dado referencial S, dois eventos que estão separados por uma dada distância, ΔX, vão ocorrer aí em instantes de tempo separado por ΔT. Então, no referencial S', essas variações de espaço e de tempo também são levadas de acordo com as transformações de Lorentz. E também elas são invertidas com base nas transformações de Lorentz já apresentadas.
Então, a gente pode aqui chegar nos mesmos resultados que nós já apresentamos anteriormente utilizando a transformação de Lorentz. Ou seja, nós podemos chegar ao conceito de simultaneidade de eventos a partir das transformações de Lorentz, onde eu sei que dois eventos ocorrem em pontos distintos, então, neste caso, ΔX vai ser diferente de zero, que chega a um certo ponto em ΔT igual a zero. Então, ou seja, um referencial S' vai ocorrer o que um evento que para o observador que está nesse referencial vai ser simultâneo. No entanto, quando eu uso as transformações de Lorentz, ΔT, onde eu tenho as informações de S' para S, o que eu vou encontrar? ΔT' vai ser igual a zero e, consequentemente, eu tenho uma variação de tempo para o meu referencial S. Qual é a física por trás desse resultado? Que no referencial S', o observador vê eventos simultâneos. Já no referencial S, o observador ele não vê esses resultados como simultâneos. Então, eventos simultâneos em S' não são simultâneos em S e ocorrem em pontos distintos. Então, aqui reforça, a gente chega ao mesmo resultado do que fomos trabalhado anteriormente por primeiros princípios. Da mesma forma, a dilatação do tempo pode ser também encontrada por meio das transformações de Lorentz, né? No caso aqui, tomamos um referencial S', a dilatação do tempo são fenômenos que ocorrem na mesma posição, por exemplo, pulsos de luz no mesmo ponto, ou seja, nós temos aqui no intervalo de espaço para esses eventos como sendo igual a zero. No entanto, o tempo para que ocorram esses eventos é dado diferente de zero. Se nós levamos essa informação para o referencial S, o que vai ocorrer? ΔX' vai ser igual a zero, então eu tenho que ΔT, ou seja, o intervalo de tempo para o referencial S para esses eventos vai ser γ multiplicado por ΔT'. Então, nós temos aqui nada mais do que a dilatação temporal, que é resgatada por meio da transformação de Lorentz, tá certo? E por último, nós temos também a contração das distâncias. A gente pode resgatar esse mesmo resultado, onde, por exemplo, uma régua que está em repouso em um dado referencial S', o seu comprimento próprio é calculado por ΔX, ΔX'. Então, eu tenho ali uma variação de espaço que é justamente o comprimento próprio. Como eu tenho que mensurar isso nas suas extremidades em um mesmo intervalo, em um mesmo tempo, ou seja, mensurar os pontos simultaneamente, então, consequentemente, ΔT0, ΔT vai ser igual a zero. Então, se nós levarmos essas informações para o meu referencial S', né, saindo de um para o outro, eu vou ter que ΔX vai ser dado por L0 dividido por γ. Ou seja, o comprimento calculado no meu referencial S' vai ser aqui diferente do que calculado no referencial S, que um está em movimento em relação ao outro, tá certo? Então, para o meu referencial S, eu tenho aqui um tamanho menor do que nós calcularmos no referencial S', tá certo? Pois bem, pessoal, o mesmo exemplo que foi apresentado anteriormente, quando nós calculamos aqui a distância percorrida por partículas muônicas, também são encontrados utilizando as transformações de Lorentz. Basta nós usarmos as mesmas equações e a gente chega aqui ao mesmo conjunto de resultados que nós calculamos anteriormente, tá certo? Então, aqui estão as referências utilizadas para esta primeira aula, nesse primeiro capítulo, e na próxima aula a gente vai dar continuidade na abordagem da teoria da relatividade restrita, quando nós vamos dar uma ênfase à dinâmica relativística, tá certo? Qualquer outra dúvida em decorrer em qualquer uma dessas abordagens, basta vocês colocarem no chat da postagem, tá bom? Então, até mais, pessoal.